Definitivamente, esse é o livro com o qual eu mais chorei na vida e é o melhor, ficcionalmente falando, sobre Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ter spoiler assim, porque a parte final não tem como, mas vamos tentar evitar. O que temos para hoje, Sanchos Sneias? Sim, hoje nós terminamos a nossa jornada de leitura conjunta 2018.2 de Almina aqui no Livros. E já vamos falando que esses últimos 8 capítulos finais e os 4 finais do prólogo, e para nós não ficarmos aqui nos estendendo eternamente, eu separei 13 tópicos da última parte e mais 3 ali do epílogo pra gente conversar rapidinho e direto. Desde já eu gostaria de agradecer a vocês que participaram, que estiveram comentando, estiveram lendo aí junto com a gente. Essa morte surpresa, né, chegando, dessa morte digna, indolor, dessa menção honrosa que a morte vai fazendo quando ela vai visitando cada uma daquelas personagens que nós conhecemos, que estão dormindo e tendo ao mesmo tempo ali sua vida ceifada. O segundo ponto é que o Max vai voltar. Eu tinha dito, eu sabia que o Max ia voltar. Tensão e depressão pós-guerra volta à tona. E esse livro me destaca essa questão da Segunda Guerra Mundial ter sido melhor, porque geralmente quando fala da questão da tensão psicológica é sempre na primeira. Essas sequelas psicológicas, elas são mais fortes, geralmente, tratando-se da Primeira Guerra Mundial, porque não se tinha tido nada naquele patamar. Ele trabalha muito essa questão da tensão e da depressão pós-guerra, principalmente na morte de uma personagem aí que eu não vou mencionar. A morte, novamente, como pessoa, né? Ela falando que ela tá cansada pela quantidade de pessoas que ela tem carregado ali no ano de 1943. Em todas as partes do mundo, mas ela destaca uma ideia que ela mencionou na parte passada, que é dessa forma variada de mortes que tem a impressionar. E vamos conversar sobre o Max. O Max é pico. A gente sabia que ele ia voltar. Mas eu ainda estava alimentando a ideia de que ele, como judeu, ia sim pro campo de concentração, mas ele ia voltar de alguma outra forma. Dela vê-lo na caminhada até o campo de concentração, dela entrar no meio da multidão ser chicoteada. É uma cena muito forte. É uma cena muito bonita e causa um encadeamento de amor, né? Como a gente falou do amor e ódio na parte passada. Você tem o amor da Liesel pelo Max e o amor do Rudd pela Liesel. E aí não é só nesse sentido do amor eros, né? Que o Rudd ele é apaixonado pela Liesel. Mas desse amor de cuidado, desse amor de carinho, que quando a gente estuda as histórias das grandes pessoas nesse período, sempre pessoas estão ajudando os judeus ou aqueles que estão sendo perseguidos, isso despretensiosamente, olhar para o outro e vê-lo como igual. Quando ele diz mesmo que é um belo dia para se morrer. E a Liesel pedindo novamente que ele lute. Porque era isso que o Max fazia. Ele era um lutador, ele é denominado por todo o livro como lutador, não só porque ele era pugilista, mas por essa gana, essa vontade de sobreviver. Só que chega um momento que não tem mais. Quer lutar por ele. E o Rudd quer lutar por ela. Tratando desse amor, desse carinho, essas formas de amor diferentes, né? Esse amor eros do Rudd pra Liesel, esse amor ágape, de certa maneira, com a Liesel e o Max. O amor da mamãe, o amor do papai para com a Liesel, deles em si, Frau Hermann. E principalmente o amor, gente, da morte. Novamente, aquele sentido de a morte como consolo para uma vida miserável. E um ponto interessante nessa cena do Max, e com os dias que vão se seguir, essa revolta que a Liesel tem, que marca outro pensamento muito forte nesse período, nessa desilusão de mundo que acontece no período, na humanidade como um todo, mas nesse ponto aqui da Liesel, né? Quando ela perde Max e ela se sente triste, mas ela chega ao ponto, não ela, né? Da morte, dizer que o mundo não merecia essas pessoas. E aí não só pensando nos judeus, as pessoas que foram levadas para o campo de concentração, pessoas boas, pessoas que foram perseguidas e maltratadas porque estavam fazendo bem. A revolta da Liesel é tão grande por causa dessa desilusão, ela começa a ver o mundo de uma forma tão pesada e crua, que ela cria, de certa forma, na cabeça dela uma mistura entre o filho da Hermann e o irmão dela, né? Duas crianças ali na mesma faixa etária, praticamente, e essa questão também de mortes inocentes. E
é tão forte que a Lisa ela chega a destruir o livro. Nós vamos tendo todos os emaranhados, né? Todos os fechamentos das ideias centrais e das críticas em relação a esse período e tudo mais que nós vamos ter aqui, porque ela tem essa relação em a morte, né? Em a desfiguração do humano, a perda do mundo, a desilusão, o poder das palavras, novamente trazendo aquela ideia, mostrando que o Führer sem as palavras não era nada. Tudo que Hitler fez, ele fez por causa do poder da palavra, e mostrando não só como os livros, mas a palavra mesmo pluralizada, a palavra dita, como ela é poderosa e como ela pode criar ou destruir mundos. Todas essas ideias, elas só vão se expandindo e vai se tornando mais sufocante, isso até o ponto final, a última página desse livro. Mostrando como isso também, em uma pequena escala, deve acontecer para um amadurecimento do ser humano, beleza. Mas que não é ponto chegar a esse desumano, porque a senhora Herman vai falar com a Liesel. Quando ela vai aconselhar a Liesel e ela se vê na Liesel, o processo de amadurecimento da Liesel mostra que ela ainda é uma criança, né? Que ela tá tendo esse choque para o amadurecimento. E como a Herman vai aconselhá-la e dizer, não se castigue como eu fiz, não faça o que eu fiz com a minha vida, lá. Histórias, escreva sua história. Novamente retornando àquela ideia, o poder das palavras, use-as, descreva-as, crie a sua arma, crie o seu livro. A morte humanizada, matando um por um e carregando as pessoas, e é quando ela vai carregar o Rudd. Ai meu Deus! Ela dá um espaço especial pro Rudd, não só no decorrer do texto, né, dá um espaço no texto maior pra ele, como ela carrega. E aí a gente vê a importância das palavras. E cada vez mais o Mark Zusak, ele vai escolhendo as palavras certas. Tá mostrando assim, eu tenho o poder da palavra. Eu sei usar a palavra como arma. O Rudd faz a morte chorar. A morte leva ele. Tem que levá-lo. Ela não queria. Como aquele menino fez com que a Liesel sensibiliza ela. Ela é apaixonada pela Liesel, mas a perda daquele menino, saber que aquele menino não vai existir mais, faz a morte chorar. O 10º ponto, que também está relacionado a essa quebra de mundo, é quando o Mark Zusak escolhe novamente a palavra certa para dizer que a Rua Himmel não existe mais, né? Quando ela entende que ela perdeu os pais, que os pais estão mortos, né? Que o mundo dela foi destruído. O mundo, até como estrutura física, não é mais o mesmo. E eu não vou dar todos os detalhes, mas é importante entender porque a Lisa tá viva e os outros não. Uma coisa que eu não gostei. Aqui, quando o Rudd finalmente morre, a Lisa vai dar o beijo de despedida, que a morte já tinha dito isso pra gente. Não batem as descrições. Tudo bem que ele não vai dizer tudo pra não dar o spoiler, não estragar, lá. Mas tem coisa que ele diz que não se aplica. Não bateu. Acho que é a única falha desse livro. Um ponto muito legal também, mostrando certa forma o hibridismo entre a morte e a Lisa, é quando ela entra em estado de choque na morte. Quando ela entende ali, pronto, realmente, meus pais estão mortos. E aí o estado de choque que ela entra e quando ela vai se despedir deles, falar com eles ali, com os corpos, a morte ela vê como a Lisa podia ser apaixonada pelo Rudd, podia ter uma ligação muito forte com o Max, podia gostar da mãe, mas a pessoa mais importante no mundo dela era o papai. E a morte diz que aprende sobre amor com ela. Ele escolhe essas palavras na pinça, não tem condição não. E por último, a morte retoma novamente a ideia de que ela estava ali. Teve muito trabalho no ano de 43 e um desses trabalhos foi, o livro. O livro que a Liesel estava escrevendo. Isso é uma chave importante pra gente entrar no epílogo. Tudo vai se costurando. Toda a ideia da construção, aí sim é o final, acho, talvez, da construção da Liesel enquanto personagem, porque ela deixa de ser simplesmente um personagem e passa a ser criadora. Claro que a morte, ela tava mostrando isso desde o início, o impacto que essa menina tem, descobrindo sobre ela. Claro que a leitura é algo extremamente ativo, mas passivo no sentido de que eu estou recebendo, construindo suas lucubrações e eu estou partindo para o papel, deixando de ser simplesmente a caçadora de palavras para se tornar uma criadora de palavras. Afinal, o epílogo, a derradeira cor, novamente, essa relação que a Liesel foi construir com o Max, mas antes do Max surgir a gente já tinha isso com a morte. Uma das coisas que as duas se identificam bastante. Interessante o salto histórico que ela vai fazer. Pra gente pensar um pouco, as pessoas sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, principalmente nos campos de concentração, apesar que a Liesel nunca chegou aí. Mas as consequências, né, dessas pessoas que sofreram. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente fala Segunda Guerra Mundial, documentários, as pessoas sobreviveram a Auschwitz, sempre quem foi pro campo, né?
E a Liesel, ela não precisou passar pra estar marcada, ela era alemã e tudo mais. A gente entende, né, como ela sobreviveu. As únicas pessoas que sobreviveram foram ela, o prefeito e a Hermann. E é legal essa relação que ela cria, apesar de ser muito curta, é só o epílogo. Mas essas 3 sequências de mãe, né, que a Liesel tem, ela tem uma ligação com a mãe biológica. Ela nutre um carinho, apesar de não ter vivido tanto. A mãe Rosa, que era uma mãe necessária, uma mãe pra proteção. Uma mãe que sim, ela ama, as duas se amavam muito, mas essa mãe proteção, essa mãe cuidado. Hermann passa a ser agora uma mãe de espírito, né? As duas têm quase as mesmas ideias. Então essas 3 etapas é algo muito rico na construção dessa personagem, porque não é só a partir daqui, né? A gente sabe que essa ligação com a Hermann influencia muito a Liesel em toda a história. Aí ela vai dizer que quando ela tá adulta, casa, então ela vai morar em Sydney. Tem alguma coisa, eu posso estar viajando, mas pra mim tem alguma coisa em Sydney. Tem algum significado por trás. Como eu já falei, esse homem ele não coloca uma palavra aleatoriamente no livro. E aí, como ela vai morrer nesse lugar, né, dessa forma digna, tão forte como o pai dela, que é a única morte diferente de todo mundo também do vilarejo. Essa morte, como ela não chega somente nesse período. Ela teve um restante de vida interessante, ela casou, teve filhos, ela é feliz. Mas como isso aconteceu porque ela tem perdido os livros. A rua Rima foi destruída, os livros também foram destruídos. Então, como parte, não só dessa ilusão que ela perdeu tudo ficou para trás, mas essa perda dos livros, essa perda absoluta porque os livros foram destruídos, como isso afeta na construção dela, né, enquanto pessoa, que é algo que não pode ser preenchido. A Liesel, ela vai além da leitura, ela tem um apego físico também, ela rouba. Então, essa relação, o objeto como arma. Então, esse distanciamento da biblioteca também dela, o pessoal do acervo faz isso. Apesar que ela ganhou a biblioteca da Hermann. E ela, como ela vai recosturar todo mundo junto. Todo mundo que sobreviveu, ela costura num âmbito só, né? O Alex Steiner, que era o pai do Rudd, finalmente aparece. E aí é outro ponto de família. Ela teve as 3 mães, ele não vai ser um pai, mas vai ser uma ligação, né? Porque é uma representação do Rudd pra ela. E como eles vão se ajudar, como eles vão se estabelecer juntos, é um ponto interessante também. O Max volta. É curtíssimo, é o capítulo mais curto que tem no livro, mas ele é simples, direto, profundo. E aí ele abre a brecha das palavras. Ao invés de estar pensando as palavras certas, ele pensa mais ainda, vai reduzindo pra ser direto. Não falar muito, não estragar a cena, não ficar muito meloso, não ficar sentimentalista. Até chegar no encontro tão esperado por todos nós, que é o encontro da Liesel com a morte. Novamente com classe, com honra, com uma Lady igual o pai. E como elas esperavam uma pela outra porque elas já se conheciam. Se estabelece nesse momento o diálogo, de certa forma, que elas vão ter. O que acontece é... Eu quero fechar esse vídeo com uma frase que fecha essa obra. É tanto uma frase da morte quanto uma frase do autor. Seres humanos me assombram. Toda a guerra é algo que a gente não consegue entender, nos assombra. Até hoje, as coisas estão na primeira quanto na segunda. Nos assombram até hoje. O que os seres humanos continuam fazendo na Síria, na África, na Ásia, aqui no Brasil. Como isso deve continuar nos assombrando. Isso é o nosso comum, não deveria ser o nosso natural. Mas ao mesmo tempo, como ser humano, nós devemos assombrar os outros desse lado positivo que a Liesel e o Rudd tinham. Esse livro ele é uma ficção, sim, mas é extremamente real. Quantas Liesels não existiam lá no ano de 43? Quantas Liesels não existem hoje na Síria? Quantas Liesels não existem hoje em vários bairros do Brasil? Então talvez a nossa missão seja ter essa vida sensível, que é trazida aqui, mas talvez da Frauer de sensibilizar outras pessoas. Não de querer recriar minha vida no outro, mas permitir, dar oportunidade para que os outros criem as suas palavras, sejam caçadores, sejam criadores de palavras. Como a Liesel fez, né? De continuar dando essa oportunidade, principalmente de sensibilidade, pra gente não estar cometendo os mesmos erros do passado. Então é isso, meus queridos Cavaleiros da Neve. Foi um dos melhores livros de 2018. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado essas reflexões, que esse livro tenha te sensibilizado para várias coisas. E afinal é para isso que serve a literatura, né? Como já dizia o nosso saudoso Antônio Cândido, pode intensificar o humano que existe na gente. Então é isso, muito obrigada a você que participou.
beijão. Nos vemos semana que vem. Que possamos sair da biblioteca e ir além das manhãs de vento. Valeu!